Hoje vamos olhar para a aplicação e software do inversor OIMILES de 5K que tem 6 diferentes modos de funcionamento e que está ligado à bateria Felicity modular com 10 kWh, mas que nós podemos aumentar caso seja necessário com módulos de 5 kWh cada. Eu já tinha partilhado contigo a instalação, tanto do inversor como da bateria, e se tu perdeste esse vídeo, o link vai estar lá em baixo. Eu hoje liguei um dos dois conjuntos de painéis que eu tenho no telhado para podermos ver aqui alguns valores em tempo real. Está apenas com uma string ligada, cerca de 2500 watts sensivelmente, porque a outra string está ligada no DAY6K. Hoje vamos olhar pormenorizadamente para a aplicação, porque tem aqui muitas coisas para nós vermos, mas para além disto que eu te vou partilhar contigo em tempo real, vou-te mostrar algumas imagens no final do vídeo em que eu gravei alguns outros momentos com AC Coupling, sem painéis ligados, e que dá para percebermos não apenas como é que ele funciona com AC Coupling, para podermos aproveitar o excedente de outro sistema qualquer que nós já tenhamos em nossa casa e não queremos substituir nem um inversor, nem substituir nada, queremos apenas adicionar um sistema com baterias, e dá para termos também uma melhor percepção do que é que ele faz em tempo real ou não, e às vezes tem aqui umas demorazinhas que eu possivelmente até não te vou conseguir mostrar aqui, mas que com aqueles clipes eu consigo partilhar um bocadinho melhor, e para esse lado que não sendo em tempo real é quase. Eu agora estava aqui a falar contigo. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. E ao mesmo tempo olhar aqui para o ecrã que tu consegues ver também, e ele está praticamente em tempo real. Estava aqui em 1780, 1780 e qualquer coisa, agora 79, agora passou para 80. Portanto, em termos de aplicação em si, dos inversores todos que eu já experimentei, com a aplicação original desses inversores, é um dos mais rápidos. Eu, por exemplo, já partilhei contigo também como é que estou a medir o meu DAY, que não consegue me dar dados em tempo real, apenas com 5 minutos de delay, e que tu consegues ver aqui que com esta aplicação, que não tem nada a ver com o inversor, eu consigo ter dados em tempo real. No entanto, aqui o OIMILES, uma das vantagens é que ele consegue dar quase em tempo real. E a aplicação está muito gira e fácil de utilizar. Aqui onde diz modo de operação, modo de autoconsumo, se eu carregar, ele vai-me levar aqui aos 6 modos diferentes que o inversor tem, e nós vamos já escolher cada um deles para que tu possas conhecer um bocadinho melhor. Aqui na página principal vamos conseguir ver quanto é que ele está a gerar aqui no fotovoltaico. No entanto, como tu podes ver no final, quando ele está com o modo AC Coupling, ou seja, a absorver energias se dentro de outros sistemas, ele acusa como fotovoltaico também. Está a giro. Depois tem aqui a parte da bateria, diz que neste momento está 38% carregada, e se está a enviar alguma coisa para a rede ou não. Isto já sabes que é um inversor que está aqui em casa, está apenas em testes. Eu hoje liguei aquela string para fazer estes testes, portanto é normal que ele não esteja a ter nenhum consumo, até porque depois já tenho os meus inversores de rede, que esses são os primeiros a ser utilizados com a energia que é absorvida pela casa, e só depois então é que os outros lá em cima funcionam. Se olharmos aqui para os dados, autossuficiência de hoje, 23,5%, não ligues a este número, porque os números mais fidedignos no meu caso são tipo 95, 96, agora no inverno baixa um bocadinho ali para os 90%, sensivelmente, portanto isto que está aqui não é o real. Autoconsumo, 100%, redução, pronto, este número está tudo um bocadinho fora daquilo que seria real, porque é um sistema de teste, mas tu consegues ver que vais ter aqui muita informação acerca da produção, acerca do teu consumo, acerca da rede e depois a nível da bateria. Descarregamento 100 Wh hoje e carregamento 1.5 kWh. Portanto, aqui a primeira página não tem mais do que isto. Se nós formos aqui para este lado, então tens aqui o histórico. Ele vai-te dar um histórico por dia, em que tu podes vir aqui e analisar cada uma das horas que tu estás a gerar. Por exemplo, aqui ele não está praticamente a ser utilizado, a não ser nos testes que eu faço. Se eu andar aqui para trás, tu vais conseguir ver que, ok, aqui se calhar foi utilizado para AC Coupling ou outra situação qualquer do género. Numa situação normal, o gráfico vai ser muito mais completo, parecido àquilo que nós estamos a ver hoje, que é dia 2 de dezembro, em que ele está a ser utilizado desde manhã, que foi quando eu fiz a alteração da string, e agora sim está a ser carregado, e se for o único inversor a funcionar, vamos ver também aqui os consumos, que é uma coisa que não está a acontecer neste momento. Eu posso passar também para mensal, e então ele vai-me dar aqui, independentemente de onde eu carrego, ele vai-me dar este resumo aqui de produção, 4 kWh, consumo 4.7 kWh. Se eu for
Antes de ir para o ano, ele dá também aqui um resumo cá em baixo, mesmo sem eu clicar em nada. Depois, se formos para ano, ele vai mostrar os meses. Ora, ele veio aqui para casa em outubro, consigo ver aqui um resumo dos testes que eu já andei a fazer, e se formos aqui até novembro, ele dá também um resumo. Eu agora estava aqui a ver, existe um número mais elevado, porque independentemente de ele ser o principal ou não, ele consegue medir aquilo que é o gasto da rede, e ele consegue dizer assim: Roberto, tu aqui consumiste 179 kWh da rede. E apesar de eu ter uma série de sistemas, como tu sabes, a fazer essas medições todas, aqui o iMiles também consegue fazer. Depois, se formos aqui a total, então ele consegue dar o total desde que ele foi instalado até o dia que tu fizeres a leitura, que neste momento é 2 de dezembro. Portanto, basicamente, em termos de dados que vai dar, está muito fixe, não tenho aqui razão de queixa nenhuma. Acho que era um sistema que eu conseguiria utilizar sem problemas nenhuns. Eu agora estou aqui numa aba que eu não sei se não vou ter que esconder aqui estes números do DTU, o DTU acho que vou ter que esconder, e este que está aqui também. Mas basicamente, aqui nesta área vai-te dar dados mais pessoais, tal e qual como esta aba que está aqui, que nos dados da usina, que acho que está uma tradução assim um bocado esquisita, são os dados pessoais que tu colocas lá, a tua morada, etc, etc. Aqui na receita da usina, tu podes configurar isto com, por exemplo, eu tenho aqui 5 cêntimos na venda de energia e 18 cêntimos na compra. E ele depois vai-te fazendo aqui as contas. E isto é uma coisa gira, porque de uma forma muito rápida tu vais ter uma ideia geral daquilo que tu poupaste, daquilo que tu conseguiste recuperar. Nunca é bem à vírgula e ao cêntimo, eu prefiro fazer no Excel, como já partilhei aqui, partilho todos os meses contigo, mas aqui dá uma ideia geral e tipo, tu não tens que estar a perder tempo nenhum, olhas para aqui e dizes, pá, este mês consegui poupar X. E isso é muito fixe. Agora, vamos então para uma das coisas que eu gosto mais, que é a flexibilidade deste inversor. E muito parecido com o Day. Aliás, eu até acho que o Day tem mais situações, mas este aqui é mais intuitivo, é mais fácil de chegarmos a cada um dos modos. Ele neste momento está no modo de autoconsumo, que é aquele modo que ele faz tudo automaticamente, incluindo o AC Coupling, que eu fiquei surpreendido, porque ele consegue fazer AC Coupling diretamente, sem ter que fazer nenhuma configuração. A única coisa que tive que fazer foi ativar o modo autoconsumo, decidir se eu quero que a bateria vá até aos 25%, se eu quero que a bateria vá até, por exemplo, eu posso ir aqui 20%, podes ir até menos, podes ir até 10%, podes ir até 10% se tu quiseres. Eu acho que 20% é o mais equilibrado, e depois concluir e gravar, que agora não vale a pena gravar. Este é aquele modo que eu acredito que 90% das pessoas vão utilizar e sem se chatearem com nada, porque ele vai fazer tudo automaticamente. Depois, tens aqui um outro modo que tu podes escolher, que é o modo económico. E então ele aqui faz duas perguntas. Uma delas é, ok, quanto é que tu queres reservar de bateria, tal e qual como vimos há pouco? Eu vou dizer assim, ok, 30%, ou os 20%, ou então o mínimo também são os 10%, mas vou deixar aqui nos 20%. Agora, para além de eu decidir quanto é que eu quero reservar de bateria, eu posso chegar aqui, carregar e dizer assim, olha, eu quero que tu funciones da seguinte forma. Eu posso selecionar aqui os dias que eu quero, basta carregar aqui assim e dizer, olha, à segunda, terça, não sei o quê, eu tenho este tarifário assim, e depois coloco aqui o valor de compra e o valor de venda, coloco quais são os horários, tipo o nosso biorário, e ele depois vai fazer essa gestão sozinho. E o mesmo aqui deste lado, por exemplo, imagina que ao sábado eu tenho este horário diferente, eu coloco, e depois ao domingo, por exemplo, que é o meu caso, eu tenho uma tarifa biorária semanal, o que significa que de segunda a sexta é uma coisa, depois no sábado é outra, e no domingo é tipo o dia todo com aquele tarifário. E então eu posso colocar aqui no domingo, eu quero que isto seja assim, assim, assim. E ele vai-te fazer essa gestão para que, de uma forma quase como inteligência artificial. E eu, atenção, ainda não tive tempo de testar este modo tal e qual como eles dizem que funciona, mas não tenho razões para não acreditar, em que ele vai buscar energia à rede nas horas mais económicas para gastar depois nas horas que são mais caras. E isso parece estar muito fixe. Para além deste modo, tens aqui o modo de reserva que, se nós ativarmos, ele diz que é porreiro para zonas onde tens quedas frequentes da rede elétrica e queres ter uma boa capacidade de energia para fazer face a uma série de situações. Eu partilhei isso contigo quando começou aqui a fazer um vendaval muito abrupto, foi a tempestade de Cláudio, que por acaso bateu bem aqui no Algarve e noutras regiões do país, infelizmente, em que nesse dia eu disse, olha, vou alterar o meu inversor para ficar com uma carga de bateria, já não lembro se foi 60%, se foi 80%, vou buscar à rede o que tiver que ir buscar, mas se houver alguma situação em que os postos de
eletricidade vão abaixo e que eu fixo em eletricidade, eu tenho ali 60% ou 80% de bateria e não estou preocupado com poupanças nestes dias de tempestade. Portanto, este modo é basicamente isso. Tu chegas aqui, carregas no botão e ele vai carregar-te a bateria e manter naqueles 90 ou 80 ou aquilo que tu decidas. Depois tens aqui o modo fora de rede ou modo backup, em caso que não haja rede. E aqui ele vai funcionar exclusivamente na porta load, ou seja, na porta de backup, que nem sequer está ligada neste momento. Acredito que aqui vão ser muito poucas pessoas que vão utilizar, pessoas que queiram que ele esteja off-grid a 100%, então esta será a opção. Depois tens aqui os mod peak shaving, que é mais fácil até em inglês, porque estou tão habituado a utilizar essa palavra, e aqui não, em que nós decidimos uma reserva de state of charge, ou seja, da bateria, em que eu posso dizer assim, ok, eu quero aqui 30%, e depois posso ter aqui um SOC, um state of charge de referência, em que eu posso escolher a partir dos 10 até aos 100, eu vou pôr aqui 20, e depois energia do medidor de pico, em que ele vai funcionar de uma forma que se a tua casa estiver a gastar até X, ele não vai fazer nada, mas se a tua casa passar desse X para cima, ele vai cortar, ou seja, vai enviar energia para que tu gastes só aquilo. E tu decides qual é a carga de bateria que queres. É um modo também que não estou a ver muita malta utilizar, mas é fácil de configurar aqui. Outro interessante é este último, que é o modo de tempo de use. E aqui esquece a inteligência artificial, esquece os algoritmos do inversor, és tu que vais decidir tal e qual como ele vai funcionar, e aqui não há falhas, a não ser que a gente falhe qualquer coisa. Se eu carregar aqui, eu posso entrar dentro deste horário e dizer assim, olha, é o da meia-noite até à 1 da manhã, por exemplo, até às 2 da manhã, quero que tu utilizes 50% da tua capacidade, e aqui a capacidade máxima deles são 5 kWh, então vou pôr aqui 50, eu já sei que são aproximadamente 2500 Wh, e vou carregar até aos 80%. E atenção que este cenário pode não acontecer, 2500 Wh pode não ser suficiente para, neste período que eu decidi, chegar até aos 80%. Ele vai chegar até onde conseguir e depois para ou continua de acordo com as ordens que eu lhe dei. Das 2 da manhã até às 4 da manhã, aquilo que tu vais fazer é utilizar 10% da tua energia e vais descarregar até aos 30%. E mais uma vez, ele não vai chegar neste espaço de 2 horas a descarregar 10% de energia, que são cerca de 500 watts-hora, até aos 30%. Ele vai chegar até onde chegar. E eu agora chego aqui e digo assim, ok, adicionar outro período. E posso ir equilibrando aqui as coisas com carga e descarga. Tudo naquilo que eu quiser. A desvantagem que eu vejo aqui é que nós não temos dias de semana em que possamos pré-programar tal e qual como temos no outro modo anterior. Se bem que em muitas das situações eu acho que este aqui é mais fácil de nós programarmos e decidirmos qual é a hora que a gente quer que ele carregue e qual é a hora que a gente quer que ele descarregue. E basicamente estes são os 6 modos que nós podemos utilizar este inversor. Este modo autoconsumo é aquele que a maioria das pessoas vai utilizar, mas uma das coisas que eu gosto aqui bastante é que eu posso escolher qualquer um deles com uma facilidade brutal. E eu, apesar de no day achar que tem mais vantagens e mais formas de o utilizar, aqui é mais simples. No day eu tenho que andar em menus e menus e menus e menus. Aqui não. Aqui é só escolher. É bem simples, é uma aplicação muito fixe. Agora, vamos voltar para trás. Outra coisa que eventualmente poderá acontecer, e se calhar nos clipes que vais ver a seguir, é que agora fez um refresh para 1.95, mas se porventura não fizer, às vezes eu faço assim com o dedo, ele faz um refresh e atualiza. Agora foi para 1.32. Eu estava aqui a ver se conseguia ligar algumas coisas para que ele conseguisse começar a gastar, mas o tempo hoje também não ajuda. E estás a ver, estava 1.8, agora está 1.32, ou seja, nuvens. Está um dia de outono, inverno, estamos nesta fase que não é fácil. Não existe aquela curva perfeita como nos dias de verão. Portanto, não sendo bem em tempo real, porque existe uma diferença, a verdade é que ele atualiza muito mais rápido do que qualquer outro que a gente tenha utilizado até o momento, muito parecido a isto que está aqui, mas este é tempo real. Isto já agora, se tu não viste o vídeo acerca de Solar Assistant, é um programa que tu instalas numa Raspberry Pi, ligas a uma série de inversores, incluindo ao Day, e ficas com tudo em tempo real. Não é compatível com o S-Miles, pelo menos para já não é compatível. Mas aqui, para qualquer utilizador, eu diria que sem problemas nenhuns, vai conseguir ter uma informação bastante rápida, bastante precisa, porque eu já andei a fazer medições com as Shelly e por aí fora. Por vezes, parece que não é bem em tempo real, mas
Ok. O inversor em si está muito a giro, está bem construído. Eu gosto dele, o design, apesar de ser uma coisa que se calhar muita gente não liga, tem uma limitação que eu já tinha partilhado no vídeo e volto a reforçar hoje, que é a única forma que eu tenho de controlar o inversor é através da aplicação. Ele não tem botões físicos e tu já sabes como é que eu sou. Eu gosto de ver, eu gosto de poder tocar e poder mexer tanto a nível local como depois a nível de aplicação. E mais uma vez, eu estou aqui a falar contigo, estou a ver o número e ele vai atualizando. Portanto, não está nada mal em termos de aplicação em tempo real. Se tu por acaso gostares deste inversor e destas baterias e não precisas de instalação, então Solar Fácil, eu vou deixar o link lá em baixo. Se tu precisas de uma instalação com inversor, com baterias modulares ou não, em que te registra o sistema e fica tudo prontinho até poderes vender energia à rede, então contacta a Solar Técnica, vou deixar o link lá em baixo também. Foi quem fez aqui o último upgrade com o kit anti-apagão, uma cena brutal, muito fixe mesmo. Eu espero que este vídeo te ajude a decidir se é este o kit que tu queres ou se não é este o kit que tu queres. O objetivo aqui não é gostar, o objetivo é aprender e partilhar contigo aí desse lado. Espero que o vídeo tenha sido útil e se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vemo-nos no próximo. Neste momento estamos aqui com a aplicação do Oimiles 5K e conseguimos ver aqui a bateria que está a 78%, ele diz que está a descarregar, neste momento a 2.82, ou seja, 2820 watts hora que está a descarregar e está a ser utilizado pela casa. E estamos em tempo real e se formos aqui à aplicação Shelly, por exemplo, eu estou a medir quanto é que ele está a sair e aqui é mesmo tempo real. Tu consegues ver aqui umas oscilações maiores. 2.8, 2.77, 2.84. Aqui do lado do Oimiles, 2.82. Ou seja, ele não faz um refresh tão ativo, digamos assim, a não ser que a mudança seja muito brusca. Eu há pouco estava a monitorizar e ia aos 600 e depois ia aos 2000 e qualquer coisa e aí a mudança é muito mais rápida. Neste momento, como a mudança não é praticamente nenhuma, anda aqui, agora subiu 100 watts hora, há pouco tinha menos 100 e qualquer coisa, ou seja, ele, quando são mudanças mais pequenas, não se mexe muito, mesmo que a gente faça aqui um refresh. Por acaso agora fez 2.71 kWh e eu queria te mostrar aqui se ele faz ou não uma situação mais brusca. Nós estamos aqui a medir o day também e o Oimiles em simultâneo, mas ele agora está constantemente nos 2.8, que é o que está a ser consumido. Agora passou para 3, houve aqui uma alteração, 3.02, olha agora, viste o refresh. Portanto, não é sempre constante o refresh, não te consigo dizer se é 5 segundos, se é 10 segundos, às vezes parece que leva menos, outras vezes parece que leva mais. Neste momento passou para 2.34, 2.340 watts-hora ou 2.34 kWh e isto depende agora, 1.59, visto, há alturas que ele é bastante rápido e dá-me a sensação dos dias que eu tenho estado aqui a testar e a observar, tu já sabes como é que eu sou, estou sempre a medir tudo quase ao milímetro, que quando existe uma mudança mais brusca, como houve agora de 1 ponto qualquer coisa para 3, ele é muito mais rápido do que quando existem mudanças mais pequenas. E agora passou para os 3 certos, 38, ele diz discharging, todos os outros dados a gente vai ver de outra forma, mas para já em tempo real, para tu teres ideia do que é que a aplicação deste inversor consegue fazer. Eu na análise principal disse que é tempo real, existe ali 5 a 10 segundos, mas como o vídeo é muito acelerado em algumas partes, não te dá tempo para ver estes pequenos pormenores que são importantes para nós decidirmos depois qual é o inversor que nós queremos. E este está muito interessante em muitas situações, a aplicação não sendo ao milímetro, como nós conseguimos ver aqui, por exemplo, Shelly, ele baixou agora para 1,90 e não sei o quê, 2, ou seja, nós conseguimos ter aqui muito mais rapidamente e aquilo, só para teres noção, está na saída do inversor, já na parte AC, porque nós não conseguimos medir o DC, apenas o AC, e agora também mudou rapidamente, mudou para 3.03, depois 2.14, portanto, ele está muito top. Não é bem tempo real, existe aqui uns segundinhos, mas comparado com os outros que nós já vimos em termos de inversores híbridos, este é o mais rápido de todos, porque os outros vão à cloud, etc. E depois temos ali tipo 5 minutos de delay e este aqui não, está muito rápido. Olha lá para o gajo, 3.1, muito top. E neste momento ele está a fazer o carregamento, ou seja, ele não tem painéis solares, apesar de indicar aqui que a energia vem dos painéis solares, ele está apenas no modo
AC Coupling e conseguimos ver que vai mudando também, tal e qual como estava a mudar ainda agora no descarregamento. Agora está a carregar 250 e qualquer coisa, agora passou para 261, 266. Parece que aqui o refresh tem mais ou menos o mesmo comportamento, se bem que mesmo com poucas diferenças ele faz um refresh. Mas também não é sempre. Já vi que há situações em que leva mais tempo, ele agora passou para 253. Estamos a utilizar o modo AC Coupling, estamos com Self Consumption Mode. Eu não preciso de fazer mais configuração nenhuma, é deixar aqui e tal e qual como está a pinça no quadro, ele consegue perceber se a energia está a mais ou menos. Se estiver a mais, ele injeta para dentro da bateria. Se estiver a menos, então envia para os consumos que nós temos em casa. No entanto, como está em AC Coupling, o que é que ele detecta? Detecta que não há consumos na parte da casa. Porquê? Porque a energia está a ser gerada por outros inversores, chega aqui ao medidor, ele vê, ok, então está a energia a mais, em vez de deixar ir para a rede, pega nessa energia e coloca na bateria. É óbvio que se está a utilizar a energia sobrante, então não há energia a ir para os loads, e daí a gente ver aqui zero. Entretanto, com esta conversa toda, 244, deu tempo para tu veres o comportamento dele no carregamento. Portanto, no carregamento e na parte do descarregamento é mais ou menos a mesma situação. Por vezes temos refresh muito imediato e depois, outras vezes, como é agora, neste momento já há alguns segundos que ele está nos 244 e poderá ser a energia que está, agora passou para o 220, mas existe aqui aquele delay e depois existe aquela falta de coerência, às vezes, ou consistência, para ser mais correto, é que ele leva 2 a 3 segundos, agora deixou de existir energia para colocar na bateria, e é possível que sim, ele agora está a consumir 50 watts, 45, ou seja, foi alguma nuvem que vê, e ele deixou de, mas conseguimos ver aqui no Shelly que o refresh é muito mais imediato. Agora está a voltar, parece que a nuvem já voltou, mas ele não transitou da produção para consumo, ou seja, quando são diferenças muito pequeninas, que é aquilo que nós estamos a ver aqui no Shelly, ele não as consegue detectar. Agora passou para 140 e qualquer coisa, ou seja, ele está a dizer que está a descarregar, mas nós vimos ali que já não estava a descarregar, até estava a carregar. Mas entretanto, são valores que ele atrasa-se um bocadinho, não é muito. Agora diz que há zero, ou seja, zero de consumo e zero de energia sobrante. Mais uma vez, não temos painéis solares ligados neste momento, estamos apenas com AC Coupling. 600 e qualquer coisa de consumo. Quando é negativo é energia que vai para a bateria, quando é positivo é energia que está a sair da bateria. Só para tu teres ideia como é que funciona a aplicação Shelly, e ele ainda não detectou aquela mudança em que deixou de produzir e passou a consumir 700 e tal watts, e supostamente já devia, já está, agora já está, mas às vezes leva aqui um segundo ou dois, ou três, ou 10, que é difícil partilhar contigo, que não é tempo real, às vezes é imediato, às vezes é quase tempo real e outras vezes leva não sei quantos segundos até conseguirmos detectar. E eu, como tenho vários medidores, como tu sabes, consigo ir vendo aqui quase ao milímetro. Agora está a 200 e não sei o quê, ele ainda está nos 600 e qualquer coisa ainda não baixa para os 200. Portanto,